Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles é coordenador do Europe Direct Madeira e está connosco esta tarde, como é habitual, para uma conversa em torno das questões da União Europeia. Começando por uma abordagem ao Eurobarómetro 98, que é uma análise regular da opinião pública europeia, realizada pela Comissão Europeia. Reportam-se estes dados a que período, Marco Teles? É ainda o período de inverno, portanto, 2022 e os primeiros 3 meses de 2023, portanto, o nosso passado inverno, já estamos, felizmente, na primavera, não é? Os resultados mostram uma continuidade daquilo que já se registava anteriormente. Só falando aqui em alguns elementos essenciais, ao nível da confiança, por exemplo, 61% dos portugueses têm, de facto, uma imagem positiva da União Europeia. Normalmente tem sido assim, os valores andam à volta desta percentagem. O segundo valor, de resto, mais alto entre os países da União Europeia. Nós só somos, de facto, ultrapassados pela Irlanda, onde esta percentagem atinge os 74%. Portanto, os portugueses têm, de facto, esta imagem positiva e há também aqui um elemento de confiança muito interessante, que é o facto de 3 em cada 4 portugueses rejeitam a ideia de que, eventualmente, o nosso país estaria melhor fora da União Europeia. Isto é um fantasma que, de quando em vez, aparece aí. Algumas afirmações. Enfim, mas, de facto, genuinamente, a grande maioria dos portugueses tem noção da importância de estar dentro do projeto europeu. O Eurobarómetro debruça-se também sobre os sentimentos em relação ao conflito Ucrânia-Rússia. Sim, aqui também não houve grande alterações. alteração, porque já houve inquéritos feitos especificamente para o problema da Ucrânia e, portanto, desta invasão injusta feita por parte da Rússia, e os resultados mostram que 88% consideram que a invasão da Ucrânia pela Rússia constitui de facto uma ameaça à segurança da União Europeia, e um valor ligeiramente mais baixo, 85% dos portugueses consideram que, inclusivamente, esta invasão também coloca em causa a segurança do nosso próprio país. Portanto, há um receio, julgo eu, do escalar da violência da guerra. Do problema da guerra, eventualmente para outros territórios. Aliás, tomemos todos essa situação. E, portanto, isto mostra também que há alguma atenção, naturalmente, para o problema e que se deseja uma rápida resolução do mesmo. Muitos portugueses consideram que não estão bem informados sobre as questões europeias e isso é um problema. E como contorná-lo? Isto é um problema grave e um pouco contraditório com esta percentagem que acabei de anunciar, da tal imagem positiva e tudo isso, porque efetivamente, normalmente eu costumo dizer que nós só podemos gostar daquilo que conhecemos, não é? Um pouco a ideia é essa. E a verdade é que o resultado do Eurobarómetro revela que apenas 36% dos portugueses acreditam que estão bem informados sobre as questões europeias. Portanto, é de facto uma minoria. E ainda mais baixo do que este valor é o facto de 19%, apenas 19%, serem capazes de responder corretamente a 3 perguntas factuais sobre a União Europeia. Portanto, 3 perguntas objetivas, muito concretas sobre o projeto europeu e, portanto, a percentagem de pessoas que acertam nessas 3 questões é relativamente baixa, 19%. Agora, há aqui um aspecto positivo no meio de tudo isto, é eu ter a consciência por si só que não estão bem informados. Isso, às vezes, as pessoas nem sequer reconhecem esse problema. Não é o caso, e isso é bom, desse ponto de vista é bom. Agora, a Marta colocou o dedo na ferida, que é como é que uma pergunta para 1 milhão de euros. O que fazer? Como é que nós resolvemos isso? Não há artes mágicas, porque senão estes números já tinham sido alterados, porque obviamente estamos a falar dos resultados em Portugal. Há países onde estes valores são bem mais simpáticos, sim, é verdade. Mas, a meu ver, isto passa sobretudo a operar ao nível da educação. Voltamos à questão que, quando queremos preparar as sociedades para algo
temos que trabalhar ao nível das escolas. Esse trabalho, obviamente, já é feito. As temáticas europeias já integram os currículos escolares. Porventura, pronto, admito que poderia ser a altura de rever, se calhar, a forma como as temáticas europeias aparecem nos currículos. Eu recordo que, eventualmente, por exemplo, até o 9º ano, todos os estudantes abordam as temáticas europeias num conjunto de disciplinas, mais do que uma, mas, por exemplo, no secundário, efetivamente, dependendo do agrupamento que o estudante escolhe, ele poderá concluir a sua escolaridade obrigatória mais ou menos informado sobre a União Europeia. E, portanto, essa é uma situação que eventualmente se poderia rever. A outra é o nível da comunicação, mas, como se sabe, é sempre muito difícil mobilizar pessoas para discutir a Europa. Portanto, das duas, uma, ou há desinteresse, ou então as pessoas confiam no sistema e nos políticos também que estão eleitos para o Parlamento Europeu, nomeadamente, e nas instituições europeias, confiam e, como tal, de certa forma, abstraem-se destas questões, deste projeto, embora é bom sempre relembrar a União Europeia, mesmo que a gente diga que não percebe nada da Europa, a União Europeia está presente na nossa vida todos os dias, de manhã à noite, em diversas situações, não só pelos fundos europeus que estão presentes em todo o lado, mas pelas oportunidades que nós temos e direitos adicionais enquanto europeus. Marco Teles, a Semana Europeia da Mobilidade realiza-se todos os anos e, posteriormente, há a atribuição de um prémio. E foi para uma cidade portuguesa. Sim, excelente. Não foi um prémio atribuído à nossa Roma portuguesa, portanto, a Braga, não é? Que ganha, de facto, o Prémio da Mobilidade relativo a 2022. Portanto, a outras finalistas foram Sófia, na Bulgária, e Zagreb, na Croácia. Mas, de facto, foi Braga que impressionou mais o júri deste prémio, por tudo aquilo que fez no decorrer da Semana de Mobilidade, com um programa extremamente completo, que reuniu parceiros, abertura de ruas para uso pedonal, construção de espaços verdes interativos. Portanto, foi uma semana bastante preenchida. Lançou também a primeira fase de implementação de um serviço de bicicletas partilhadas na cidade e, é bom também que se diga, tem um investimento já da ordem dos 13 milhões de euros. Significativo. Exatamente. Ao nível também da política de coesão, lá está, os fundos europeus, num investimento em autocarros elétricos e numa estratégia ambiental realmente inovadora. Ou seja, no fundo, Braga fez aquilo que as outras cidades, e convém dizer que participaram cerca de 3.000 cidades na edição do ano passado. Braga fez aquilo que se quer com esta Semana da Mobilidade, que é tentar sensibilizar as pessoas para o problema dos transportes, tentar mudar mentalidades e, com a mudança de mentalidades, esperar que se alcance a mudança de comportamentos. Isto convém relembrar que a ideia disto não é nós agora em 23 irmos todos pensar que vamos fazer o mesmo que Braga, porque uma solução para a cidade de Braga pode aqui no Funchal não resultar de todo, e em Olhão a mesma coisa, e em Coimbra a mesma coisa. Ou seja, isto não há uma receita, no que toca à mobilidade não há receitas feitas. Portanto, nós temos que fazer uma análise muito concreta da realidade de cada cidade e ver até onde é que podemos ir e de que forma é que podemos alterar, sendo que acho que o que é realmente importante é termos a consciência que nós não podemos, para o futuro, manter um modelo de crescimento que tivemos até agora. Isto acontece em quase todas as cidades. Portanto, é impensável nós, por exemplo, pensarmos que vamos daqui a 50, 100 anos viver no mesmo estilo que temos agora de vida e de mobilidade. Hoje, cada vez mais, o que importa e o que as pessoas querem, sobretudo nos núcleos urbanos, é garantir que rapidamente conseguem se deslocar do ponto A ao ponto B. Ponto. Não interessa se é transporte particular, se é o coletivo, se é transportes públicos, mas temos que garantir soluções de mobilidade, é isso que realmente importa, e adequar depois a cada área urbana. Marco Teles, foi acordada uma nova legislação entre o Parlamento Europeu e o Conselho para implantar infraestrutura de combustíveis alternativos, isto no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Sim, outra vez, tendo por base o Pacto Ecológico Europeu, portanto a estratégia de crescimento da União Europeia para nós sermos neutros em termos climáticos até 2050, e de facto isto é um acordo histórico
irá permitir uma transição para transporte sem emissões como se quer e alcançar também a tal redução de 55% já em 2030. E, portanto, este novo regulamento, conhecido pela sigla AFIR, vai ter consequências e impactos ao nível dos transportes terrestres, marítimos e também aéreos. Só para termos uma ideia e não esmiuçar muito, mas, por exemplo, ao nível do transporte terrestre, há medidas, algumas para 2025, outras mais complexas que ficam adiadas até 2030, mas, por exemplo, está previsto que as infraestruturas de carregamento para automóveis de passageiros e veículos comerciais de ligeiro tenham que efetivamente crescer ao ritmo do número de veículos. Isto é um aspecto importante. Isto significa que, por exemplo, a partir de 2025, em cada troço de 60 km da chamada rede transeuropeia de transportes, deve ser instalada um carregamento, um posto de carregamento rápido com um mínimo de 150 kW. Isto, por exemplo, para os transportes de veículos ou para os veículos ligeiros. Os pesados têm medidas um pouco diferentes, à mesma distância de 60, mas aqui pede-se que sejam postos de carregamento com outra capacidade, portanto com mais potência. Depois temos também a situação do hidrogénio, portanto, porque as soluções não apostam única e exclusivamente na eletrificação. E, portanto, está também previsto com este regulamento, com esta legislação, que a infraestrutura de abastecimento de hidrogénios possam também servir quer automóveis, quer também viaturas pesadas e que deva ser instalada a partir de 2030, portanto aqui o prazo é um pouco mais alargado. Em todos os nós urbanos e a cada 200 km ao longo da rede europeia de transportes rodoviários. Portanto, isto para o setor rodoviário. A nível dos portos, e isto aqui... Interessa-nos particularmente? Interessa a todos. A regra é simples. Os portos que registrem um mínimo de 50 escalas de grandes embarcações de passageiros, convém relembrar que no Funchal, só no ano passado nós tivemos mais de 300 escalas. Portanto, nós claramente estamos aqui neste registro. O até, pode ser os de passageiros, ou então sem escalas ao nível dos navios porta-contentores, mas nestes casos é preciso que o Porto esteja preparado para abastecer, para fornecer eletricidade da rede de terra a essas embarcações até 2030. Ou seja, é aquela situação que enquanto está o paquete no Porto, ele está a consumir combustível, aliás, basta olhar para as chaminés e por isso é que os transportes, nomeadamente o mercado dos cruzeiros, são muito criticados pelo impacto ambiental que têm. Muito poluente. Não só ao nível de oceanos, mas também ao nível dos portos em que estão atracados e que gera ali uma poluição adicional e, portanto, vai ter que haver aqui forma de avançar para o abastecimento elétrico. E o mesmo acontecerá nos aeroportos. Portanto, onde também, enquanto a aeronave está lá, também vão ter que ser instalados equipamentos de forma a garantir o fornecimento da rede elétrica de maneira a evitar outra poluição acrescida. Veículos a combustão vão poder usar combustíveis sintéticos a partir de 2035. Hoje claramente acabou por ser um programa ligado aos transportes, mas a verdade é que é só para dar uma nota, porque no início deste ano, e já tinha sido aqui anunciado no programa Nós Europa, nós já por diversas vezes até falamos nisso, primeiro na intenção e depois na aprovação por parte do Parlamento e do Conselho. 2035 há a proibição clara de vender novos veículos novos. Não são aqueles que já estão. Não são os que já existem, os que nós temos, tudo bem. Mas veículos novos nos stands à venda a partir de 2035 só se forem de emissões zero. Ora, isto apontaria duas soluções, ou são elétricos ou então as tecnologias com base no hidrogénio. O que veio acontecer agora é que deu-se um bocadinho um passo atrás, um golpe de teatro aqui com muita pressão da Alemanha e com a ajudinha da Itália. Entende-se facilmente a Alemanha porque a indústria automóvel tem um peso enorme no mercado alemão. E, portanto, o que se voltou-se aqui um bocadinho atrás e abriu-se uma exceção que é de incluir também veículos que possam usar combustíveis sintéticos, ou seja, uma combinação de hidrogênio, dióxido de carbono, não sei tecnicamente explicar muito como é que vão funcionar este sistema de combustão,
de que já se falava há algum tempo. A Alemanha efetivamente já tinha pressionado nesse sentido. Pensava-se que porventura não se avançava por essa via, mas de facto houve aqui, digamos que este novo posicionamento, de qualquer forma, o Parlamento também já se pronunciou a dizer que estará atento um bocadinho depois à regulamentação destes veículos com combustíveis sintéticos. Que libertam também emissões. Que têm, efetivamente, libertam emissões, portanto, daí a tal contradição, porque inicialmente queria-se as emissões, apenas emissões zero, mas diziam os técnicos que as emissões que são emitidas são possíveis de anular por outras vias e daí a razão de se incluir estes sintéticos. Portanto, é algo que temos que acompanhar também para o futuro, mas tudo indica que então serão essas 3 soluções: sintéticos, hidrogénio e elétricos. Marco Teles, e ficamos por aqui na nossa conversa. Voltamos já depois da Páscoa. Sim, voltamos já depois da Páscoa, é verdade. Aproveito para desejar uma boa Páscoa a todos, com muito chocolate, amêndoas e essas coisas boas. Não sei se o chocolate e amêndoas está dentro dos artigos de IVA zero, eu creio que não. Penso que não. Mas pronto, um docinho calha sempre bem, sem exageros, e portanto uma boa Páscoa e obrigado, Marta, até uma próxima. Boa Páscoa também, Marco Teles. Endereçado também esta saudação à doutora Ana Rita Barros. Com certeza. Muito obrigada. Ela também. Obrigado.